Olá, tudo bom? Recentemente você tem percebido que está com mais dificuldade para entender o que as pessoas falam, principalmente quando estão em ambientes com mais barulho, assim, num almoço, num shopping, num restaurante, muitas pessoas junto. Você precisa aumentar cada vez mais o volume da televisão, a ponto de outras pessoas falarem assim: Meu Deus, por que está tão alto essa TV? Você não estava escutando? Tem gente que também por telefone tem mais dificuldade, né, quando é só chamada de voz, para entender o que as pessoas estão falando e preferem a chamada de vídeo, porque conseguem ver a pessoa falar, articular com a boca. Isso podem ser sinais de que a sua audição está ficando prejudicada. Dados da Organização Mundial de Saúde são preocupantes. Cerca de 1 a cada 3 pessoas acima dos 65 anos já apresenta perda auditiva significativa e após os 75 anos esse número dispara drasticamente. Então, nesse vídeo aqui, eu vou te falar por que isso acontece para as pessoas e o que a gente pode fazer para tentar reverter, porque, obviamente, né, ouvir é muito importante, até mesmo para nossa sobrevivência, né? A gente ouvir uma sirene, ouvir uma campainha, né? Ouvir coisas que são importantes para a gente no dia a dia. Então, fica até o final, que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero perguntar se você já sentiu isso ou não. Escreve pra mim aqui embaixo nos comentários. Tem pessoas que pensam assim, isso aí é normal. Conforme eu for envelhecendo, eu vou ficar surdo, vou diminuir a minha capacidade de escutar, faz parte da vida, faz parte do processo de envelhecimento. Gente, isso é um grande mito, né? O envelhecimento natural realmente pode fazer com que a gente tenha uma certa diminuição da audição, mas isso não quer dizer que você vai perder completamente a audição e que isso é inevitável para você ou vai ser idêntico para todo mundo. Se você botar lado a lado 2 idosos com 70 anos, você vai ver que um pode ter uma audição extremamente nítida, enquanto o outro ou já depende de aparelhos ou precisaria estar usando e não está usando agora. Então essa diferença pode acontecer mesmo com a mesma idade cronológica, né? Porque a velocidade de envelhecimento dos ouvidos depende diretamente do estilo de vida e do ambiente em que as células vivem. Fatores como inflamação crônica, qualidade da circulação sanguínea, estresse oxidativo e a própria saúde metabólica ditam o ritmo do desgaste das células do ouvido, inclusive. Então isso significa que escolhas diárias, até mesmo que a gente coloca no prato, podem influenciar quantos anos de audição saudável a gente tem pela frente. Quando a gente pensa em um agressor oculto, com certeza o pior deles é a glicose alta, o diabetes descompensado. Muitas pessoas não sabem dessa correlação, mas dentro do ouvido interno existe uma estrutura em formato de caracol, chamado cóclea. A cóclea é como se fosse o coração do sistema auditivo. Ela é responsável por captar as vibrações sonoras físicas e transformar em impulsos elétricos que o cérebro consegue interpretar como som. Para realizar esse trabalho metabólico que é monumental, né, a cóclea depende de um fornecimento ininterrupto de oxigênio e nutrientes que chegam através de uma rede de vasos sanguíneos, claro, né? Então, quando a gente vive com a glicose extremamente alta, com resistência à insulina, com diabetes descontrolado, esse excesso de açúcar no sangue promove uma inflamação crônica na parede desses microvasinhos. E o açúcar alto, a gente sabe, eu já falei isso para você em outros vídeos, ele é muito ruim para o aparelho circulatório, para a parte circulatória, ele destrói a microcirculação. E é exatamente o mesmo mecanismo patológico que causa aquela retinopatia, aquela cegueira no diabetes, a nefropatia, que dá aquela destruição, aqueles problemas nos rins, a neuropatia, que é a perda de sensibilidade nos pés, nas mãos. O mesmo açúcar alto que agride o olho, que agride os rins, que agride a circulação periférica, também agride o ouvido. E muitas pessoas não sabem disso, então esse é um ponto muito importante para a gente falar. A perda auditiva relacionada à idade, ela acaba sendo silenciosa muitas vezes, porque raramente isso acaba se manifestando de forma súbita, de um dia para o outro, né? O problema, na verdade, é que ela é muito gradual e a pessoa acaba não percebendo, acaba se adaptando a essa deficiência, digamos assim, e acaba criando desculpas para si mesmo, sabe? Sem perceber esse declínio. Então, o primeiro sintoma clássico que você vai perceber em você ou em alguém que você ama, com quem você conviva, não é a falta de som, é a falta da clareza. Você começa a notar que escuta o barulho das pessoas, mas não consegue decifrar muito bem o que elas estão falando. É como se consoantes como o F, o S, o T sumissem. Você começa a pedir constantemente para as pessoas repetirem, você fica irritado quando está em lugar muito barulhento porque você não consegue entender, aumenta muito o volume do rádio, da TV e incomoda até outras pessoas com esse volume aumentado. Então, outro sinal importante para você prestar atenção, perceber em alguém que você ama, é o zumbido, aquele chiado constante, um barulho de cigarra, um barulho de apito.
como se fosse uma panela de pressão que parece estar dentro da cabeça da pessoa, principalmente quando está silêncio de noite. Então, esse zumbido, na verdade, é uma manobra do cérebro tentando aumentar o ganho de volume interno da audição de forma artificial, porque ele parou de receber esses sinais elétricos das células que começaram a morrer. Então, esse zumbido é um ponto muito importante para você falar com o seu médico. Outra coisa que pode prejudicar muito a sua audição na velhice, na idade mais madura, é o ruído cumulativo. Ou seja, pessoas que trabalharam anos perto de máquinas barulhentas, pessoas que ouvem música muito alta, principalmente com fone de ouvido, dentro do ouvido com volume máximo. O uso frequente até de ferramentas domésticas, né, como cortador de grama, lixadeira, até mesmo batedeira, dependendo do trabalho que você faça, né, pode fazer com que piore esse ruído cumulativo. E dependendo da profissão, até mesmo ambientes urbanos com barulho alto, como trânsito caótico, sirene passando, quem trabalha dirigindo, né, pode causar pequenos traumas acústicos diários. Então, às vezes, você não nota nenhuma perda hoje ou amanhã, mas isso acaba sendo cumulativo. E uma das coisas que a gente mais consegue evitar hoje em dia, né, de tudo isso que eu falei, realmente é a questão do fone de ouvido. Você usa fone de ouvido, usa ele dentro do ouvido, muito alto? Escreve para mim aqui embaixo nos comentários. Se você está gostando, já deixa a sua curtida, ele é muito importante para mim. E compartilha, né, com quem você acha que também precisa dessas informações, vai se beneficiar. Vamos ampliar nessa corrente do bem. Para você entender um pouquinho a gravidade disso, porque pode parecer assim, ah, tudo bem, teve um problema, mas o corpo, né, acaba dando um jeito, regenera, cicatriza esse ouvido, vai voltar a melhorar. Mas não é assim que funciona. Dentro das células dentro do ouvido, a gente tem umas células neurosensoriais ultra especializadas chamadas células ciliadas, que possuem pequenos filamentos, né, cílios mesmo, na superfície, que se movem fisicamente com a onda do som, gerando essa eletricidade que vai para o cérebro. Mas o maior problema é que, ao contrário, por exemplo, da célula da pele, do fígado, que se regeneram depois de uma lesão, essas células ciliadas do ouvido não têm capacidade de regeneração, é zero. Então, elas nascem com você e precisam durar a vida inteira. Quando uma célula ciliada morre por causa do excesso de barulho, falta de sangue, aumento do açúcar do sangue por causa do diabetes, ação de radicais livres, ela morre, desaparece para sempre. Então, conforme o número de células ciliadas diminui, a audição cai de forma irreversível. Por isso que a prevenção hoje em dia ainda é a única medida quando o assunto é ouvir bem. Tem ainda uma outra questão relacionada com a alimentação que eu acho que vale a pena falar com você, que é a deficiência oculta de vitamina B12, porque esse é um fator crucial para muitas pessoas com mais idade, a deficiência crônica de B12. A B12 é uma das vitaminas mais importantes para o sistema nervoso e ela é responsável por construir e manter a bainha de mielina também, que é aquela capa de gordura dos neurônios, que fazem com que eles viajem na forma e velocidade correta. Com o envelhecimento, o nosso estômago passa a produzir menos ácido clorídrico e o fator intrínseco, que são substâncias vitais para a gente conseguir absorver, extrair a vitamina B12 dos alimentos. Então, essa deficiência pode se tornar ainda mais grave em idosos, pessoas que têm gastrite crônica, pessoas que usam omeprazol, esses remédios assim, pessoas que tratam diabetes com metformina a longo prazo, porque ela reduz a absorção intestinal de B12. Então, sem essa vitamina, o nervo auditivo, que é aquele cabinho elétrico, né, que liga o ouvido ao cérebro, sofre um processo de desmineralização e começa a falhar. Então, às vezes, até o ouvido capta bem, mas o nervo que está levando um sinal para o outro está fraco e não consegue interpretar isso. Então, dosar a vitamina B12 é muito importante e essa é uma dica que eu quero deixar aqui para você, bem importante. Outra questão importante é que existem alguns medicamentos que são ototóxicos, ou seja, podem ser tóxicos para o ouvido. Então, eu quero só te deixar um alerta aqui. Se você começou a tomar algum remédio novo recentemente e sentiu piora na audição, não suspenda o remédio por conta própria, porque isso pode ser perigoso para você, mas vale a pena comunicar ao médico que prescreveu para ele tentar fazer a correlação ou até mesmo mudar a medicação, né, para te ajudar. Uma outra medicação para o mesmo fim pode ter um outro princípio ativo que não seja prejudicial para o seu ouvido. Outra coisa importante é com relação ao estresse oxidativo, né? A gente sabe, eu já expliquei para você que o funcionamento do ouvido interno consome uma quantidade absurda de energia celular e devido a essa atividade metabólica intensa, a cóclea é um dos órgãos que mais produz radical livre no corpo, porque ele está toda hora lá sendo utilizado. Então, se o seu organismo não possuía um sistema de defesa antioxidante robusto, esses radicais livres que são produzidos começam a agredir membranas celulares das células auditivas, gerando um estado de estresse oxidativo e inflamação tecidual celular crônica. Então, esse estresse destrói a microcirculação e acelera a morte programada das células ciliadas, que eu já te falei que a gente tem que evitar ao máximo.
Então, para isso, a gente tem que tentar consumir mais antioxidantes no dia a dia. Vitamina C, polifenóis como um todo, ou seja, você pode acrescentar chá verde, chá de hibisco, você pode acrescentar frutas cítricas, pimentão, fruta, legume e verdura de uma maneira bem ampla, frescos, sempre são ótimas fontes de antioxidante e vão ajudar a proteger a saúde do seu ouvido também. Tem 2 nutrientes que eu acho que você deveria pensar em focar mais, né, no consumo deles para melhorar a saúde do ouvido. O primeiro deles é o magnésio, que ele atua como um potente protetor contra o trauma e a isquemia vascular. Ele modula a entrada de cálcio nas células nervosas, impede a morte celular por superestimulação e promove o relaxamento dos microvasinhos da cóclea, o que melhora o fluxo do sangue. Então, o magnésio também é super fácil. Você encontra nas sementes de abóbora, nas castanhas, no cacau e nas folhas verdes escuras. Outro nutriente importantíssimo é o ômega 3. Esse ácido graxo é um dos mais anti-inflamatórios da natureza. Ele compõe a estrutura das membranas dos neurônios e melhora a reologia sanguínea, deixando o sangue mais fluido e menos propenso a entupimento, sabe? Então, estudos epidemiológicos de grande porte demonstraram que idosos que mantêm um consumo regular de ômega 3 apresentam um risco significativamente menor de desenvolver perda auditiva relacionada à idade. Então, peixes gordos de águas profundas, sardinha, atum, salmão e as sementes de linhaça e a chia são uma boa opção para você acrescentar à sua rotina do dia a dia. Então, o que você pode fazer agora, se você quer melhorar a saúde do seu ouvido, né? Algumas coisas para finalizar. Ver como está a sua glicose e monitorar se você tem já pré-diabetes ou diabetes. Ver como estão os seus níveis de vitamina B12 e monitorar também de forma regular. Ter uma alimentação mais focada em alimentos antioxidantes, anti-inflamatórios, ômega 3 e magnésio pode te ajudar bastante. E usar a proteção acústica se você tem algum tipo de contato regular com, enfim, né, som muito alto, ruído muito alto, pode proteger o seu ouvido de uma forma mais interessante. Então, se você perder a sua audição de forma muito repentina, em apenas um dos ouvidos, de uma hora para outra, ou em pouquíssimos dias, isso pode ser uma emergência otológica gravíssima, chamada surdez súbita, e você não tem que esperar muito tempo, não, vou esperar essa semana. Não, o mais rápido possível, você tem que ir no médico para fazer tratamento, para usar a medicação, e ele verificar o que está acontecendo, tá? Então, eu tô falando aqui nesse vídeo de uma perda gradual ao longo dos anos. Se for uma perda súbita, tem que ir no médico o mais rápido possível. E óbvio, né, que esse vídeo aqui é meramente informativo. Se você tá na dúvida se essas informações se aplicam ou não para você, o que fazer no seu caso, especificamente, fala com o seu médico que te acompanhe na sua cidade. Deixa sua curtida no vídeo, porque ela me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar e com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui no canal. Até a próxima, tchau, tchau!